Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, passando aqui para trazer todas as informações do Corinthians de forma exclusiva. E vamos iniciar o vídeo falando aí do mercadão da bola do Timão. Nesta quinta-feira, Igor Zelebuski vem a São Paulo para reunir com o presidente Augusto Melo para uma reunião. E o objetivo do presidente nesse encontro é fechar algumas boas contratações e contar aí com a ajuda do Igor Zelebuski. Os nomes já foram divulgados, não é segredo para ninguém, né? O primeiro nome aí, forte aí, é Brian Rodrigues. Timão quer pagar aí cerca de 5 milhões de euros pelo jogador, né? Mas ainda não foi nada fechado, não posso gravar que é um negócio fechado. São tratativas. Outro jogador é o Gonzalo Plata. Corinthians acabou aí enviando uma nova proposta para o equatoriano. E esses dois jogadores, né, são para o lado de campo. Um do lado direito e o outro jogador do lado esquerdo. Fora esses dois grandes jogadores, o Corinthians ainda mira a contratação de um centroavante. Então o Corinthians está reforçando bem o time e agora tem que dar sequência aí em boas contratações. Facundo Bernal, vamos falar um pouquinho dele. O Corinthians ainda não desistiu, né? E vai fazer aí, e vai tratar sobre esse assunto principal aí nessa reunião aí com Igor Zelebuski, né? Como um assunto aí que o Corinthians tem objetivo em contratar jogador que o Corinthians no futuro pode fazer mercado. Essa reunião deve acontecer aí hoje na parte da tarde, quinta-feira. Por quê? Porque à noite Corinthians enfrenta o Grêmio na Neoquímica Arena. E o Igor Zelebuski deve acompanhar o jogo no camarote do presidente Augusto Melo. Claro, gente, tô falando aí de tentativas, negociações. Senão depois falar, você cravou a contratação do Brian Rodrigues, do Gonzalo Plata. Não tô cravando a contratação, até porque essa diretoria do Corinthians, você não pode cravar nada. Porque muitas vezes o que eles falam em pé, sentado eles não sustentam. Então eu tô falando de uma reunião com o Igor, tô falando de tratativa de negócio, porque o Corinthians precisa de investidor, né? Então, quem sabe nessa reunião o Igor, né, pode aí ajudar o Corinthians a fazer de uma, duas ou três grandes contratações. Porque o Timão que acabou aí saindo aí da zona de rebaixamento quer permanecer aí pontuando a tabela. É um campeonato brasileiro muito difícil, um campeonato brasileiro um dos mais difíceis do país, né? É um campeonato com uma regularidade de excelente time. Acho que aqui no Brasil tem 10, 12 times que tem a chance aí de ser campeão brasileiro. Alguns têm aí disparado um pouco mais, mas tem excelente time. O Corinthians hoje vai enfrentar o Grêmio da Neoquímica Arena, buscando aí sua terceira vitória consecutiva no Brasileirão 2024. Detalhe dos dois times é que o Corinthians acabou saindo da zona de rebaixamento, né, no último jogo, e o Grêmio continua na zona de rebaixamento aí, mas porém tem 2 jogos a menos. É um confronto bastante equilibrado, né, Corinthians e Grêmio. O retrospecto do jogo, né, na Neoquímica Arena, entre Corinthians e Grêmio, está bem, né, bem páreo a páreo. Desde que o estádio foi inaugurado em 2014, o Corinthians venceu o Grêmio em 2014 com o gol de Paulo Guerreiro, né? Depois, os dois se enfrentarem em um amistoso, né? Em um amistoso após a Copa do Mundo em 2018, e o Timão venceu por 2-1. São 7 empates, 2 vitórias do Corinthians, uma delas apenas em jogos oficiais e outra vitória do Grêmio. Hoje o Corinthians vai ter um time um pouco diferente do que foi o time passado. Por quê? Porque no jogo passado, né, contra o Bahia, o Corinthians tinha Alex Santana, né, em campo. Alex Santana chegou na segunda, treinou na terça e na quarta jogou e foi um estouro contra o Criciúma. Jogou demais, deu qualidade, deu ritmo o jogo. Ranieri, ele tem boa marcação, porém ele tem muita deficiência técnica para apoiar o ataque, para sair jogando. E o Alex Santana
ficou, né, com essa responsabilidade. Então, com a chegada aí do técnico do Corinthians, né, o Corinthians começou a jogar diferente, conseguiu, né, fazer um Corinthians ter mais um equilíbrio de bola, dominar bem o meio de campo. E o Alex Santana tem esse talento. E hoje ele não está. Então o Ranieri volta hoje e o Alex Santana está fora. Deve jogar no lugar do Alex Santana, será o Rian. Mas Rian é um pouco mais marcador também. Quem tem muito talento para sair jogando é o Alex Santana. Então o Corinthians vai enfrentar um Grêmio aí numa posição diferente do Corinthians na tabela, porém com 2 jogos a menos, né? E o Renato deve mais ou menos fazer o time do Grêmio como o Corinthians fez no passado, jogar aí com 3 zagueiros, né? Kahneman e Jeromel estão no banco, pois talvez um desses jogadores deve ser aproveitado para fazer uma linha de 3, né? Assim como Ramon Dias fez no Corinthians no jogo passado, que jogou Kaká, Félix Torres, né? E o André Ramalho. Acertou, porque o time do Bahia é um time rápido, é um time que joga em linha alta, e o Corinthians precisa de pegar confiança. Como que pega confiança? É não tomando os gols, para depois você jogar por uma bola. Hoje o Corinthians tem um time que não é tão qualificado, então você precisa estar bem postado. Até acredito que Ramon Dias deve repetir o mesmo time que jogou contra o Bahia e venceu por 1-0. Porque jogando em casa, o Corinthians também não tem um time qualificado para jogar aberto para cima direto. Não, o Corinthians precisa jogar fechadinho por 1 ou 2 bolas e ganhar o jogo. Então o Corinthians deve jogar com o mesmo time, com exceção de Alex Santana, que está fora do jogo hoje, né? Mas o Garro é um jogador que foi assim, foi o melhor em campo contra o Bahia. Hoje, sinceramente, para mim é o melhor jogador do Corinthians. Então o Corinthians foi muito assertivo quando fez algumas contratações pontuais. Quando entrou Hugo Souza no gol, contra o Criciúma, deu conta do recado. Alex Santana estreou, parecia que jogava no Corinthians há muito tempo. Agora, contra o Bahia, estreou também o zagueiro aí, o 4º zagueiro, André Ramalho. Então o André Ramalho, por ser mais técnico, mais experiente, ele jogou o Kaká pela direita, o Félix Torres pela esquerda, e ele ficou mais centralizado. Deu certinho, o Bahia não conseguiu jogar, não tinha espaço, até parecia que quem estava jogando em casa era o Corinthians. No final do jogo, um supernatural, o Bahia deu uma pressão, né? Porque estava finalizando o jogo, terminando, então o Bahia deu uma pressão, mas o Corinthians conseguiu, com o time bem fechado, bem postadinho, vencer, trazer a vitória para São Paulo, muito importante. E hoje, contra o Grêmio, o jogo também não será fácil. O Grêmio está na zona de rebaixamento, está pior que o Corinthians, mas é time grande. Renato Portaluppi é um excelente treinador, sabe motivar a equipe, então o Corinthians vai ter muitas dificuldades, onde o técnico Ramon Dias precisa aí de ter muita paciência, muita cautela para conseguir esses 3 pontos e dar um salto bem alto aí do Z4 aí do Brasileirão, porque é um campeonato difícil que o Corinthians precisa de pontuar, não pode deixar pro final, até porque o nosso time não é um time que você tem toda a segurança, confiança que a qualquer momento pode vencer qualquer um. Não, o Corinthians terá muita dificuldade. E o título do Corinthians esse ano, infelizmente, é não ser rebaixado no Brasileirão. Porque acho que não consegue ganhar a Sul-Americana, não ganhar a Copa do Brasil. Brasileirão, como eu já disse, saindo da zona de rebaixamento, já é um título. E se puder beliscar uma Sul-Americana, é uma premiação a mais. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians hoje consegue aí vencer o Grêmio aí na Neoquímica Arena à noite? E esses reforços que eu trouxe para vocês aqui, como Brian Rodrigues, Gonzalo Plata, né? Facundo Bernal, são jogadores que chegariam hoje no Corinthians, colocar a camisa e ser titular absoluto? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like, se não é inscrito, deixa a inscrição, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo, tchau, tchau.